noite, irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula da nossa escola dominical, EBD, Classe Aliança, reunidos, ainda de forma virtual, para compartilhar e aprendermos juntos mais do Senhor. E que busquemos o Senhor, o que Ele tem a nos revelar através da sua palavra. Glorificamos a Deus pela oportunidade em estudarmos a Bíblia. Como é importante estudarmos a Bíblia. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos concede de estudo. Senhor, nos ajude a compreender, revela-te a nós, Senhor, de uma forma soberana, o Espírito Santo, trabalhando em nossas mentes e corações. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, onde muitos não têm, Senhor, esse privilégio, muitos são perseguidos, não têm como estudar da porção da Tua Palavra. E o Senhor concede a nós essa bênção. Em nome de Jesus, nos ajude, abençoa, Senhor, a todos que estão estudando conosco. Ó Senhor, adentre nos lares, traz transformação, revelação aos corações. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Aula 4. Deus, revelação e teologia verdadeiros. A fonte da verdade teológica. Nós temos o texto básico aqui, né? Vamos ver lá. Abram suas Bíblias. Empunhem com as suas revistas. Vamos estudar. Texto básico 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 16. Todos já com as suas Bíblias? Vamos ler então. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos destes séculos conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que te amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito pelo que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Palavra do nosso Deus. Maravilhosa. Bem oportuno esse estudo e dando continuidade, né? A nossa revista, né, aula 3, que o presbítero Joel nos deu, falando sobre teologia e revelação. E dando continuidade, Paulo, nesse texto, para nós nos ambientar, em 1 Coríntios 2, versículos 6 a 16, que nós acabamos de ler, ele escrevendo a uma igreja muito difícil na época ali dele, né, que estava sendo instigada por falsos mestres que ali se rebelavam e ali contra a liderança de Paulo. O apóstolo Paulo reafirma sua autoridade
nas cartas aos Coríntios, e ele vai falando da questão apostólica e reafirma, né, dizendo que sua pregação e o seu ensino provinha de sabedoria de Deus. Ele explica que esse conhecimento não é deste mundo incrédulo ao que eles viviam ali, que eles vivenciavam, nem reconhecido por aqueles que são influentes aqui. Então, muitos ali falavam, muitos ali de forma intransigente vinham contra, né, Paulo, e ele ali falando e defendendo a obra de Cristo, falando, né, de Jesus o Salvador, falando da Escritura fiel, os ensinamentos do Mestre. E muitos ali instigados a falsos ensinos estavam ali no derredor deles. E ele ali vai se posicionando como líder contra lideranças que eram opostas àquilo que estava sendo ensinado, reafirmando a sua autoridade apostólica. Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver um pouquinho mais dessa passagem e nós vamos estar entendendo de forma mais clara. Vamos lá? A introdução da nossa revista, né, que nós estamos estudando, ela fala de um consultor. Um consultor que ele estava numa reunião, né, corporativa, e numa plateia de executivos. Então, ele vai comentando da importância da comunicação que deve existir de forma interna e da importância de haver uma comunicação quando eu transmito, a questão do interlocutor, eu transmito ao outro, o outro vem e me responde, e devia existir uma compreensão de forma clara e que no meio da transparência daquilo que estava sendo orientado, aquilo que estava sendo revelado, não houvesse erros, né? Então, o que ele faz? Vocês já devem ter brincado já, não é mais nessa faixa etária, mas a gente poderia até fazer uma dinâmica na sala. Uma brincadeira que eu poderia falar algo e todos ali falando nos ouvidos do próximo, né, na sequência. Como se chama mesmo essa brincadeira? Essa brincadeira se chama telefone sem fio, né? Ele usa dessa brincadeira, então ele dá uma informação. E quando ele se comunica, né, ali no auditório, ele separa alguns que estavam ali naquele ambiente. Será que quando chegou ao último, a comunicação que ele já tinha ali relatado ao primeiro, subsequentemente aos demais que foram ali transmitida, chegou a mensagem de forma fiel, né? Houve uma comunicação transmitida com fidelidade? Quando nós falamos da palavra do nosso Deus, né, sabe que muitos, como nós vimos, a questão do fake, que nós estudamos na aula 2, a questão das falsas teologias, das questão de pessoas que pregam a palavra de forma distorcida, trazendo confusão, né, desvios, questão doutrinários. Deus também sabe disso e Ele cuidou que a sua palavra fosse recebida e transmitida com fidelidade a seu povo, de geração em geração. Então, esse estudo, Deus, revelação e teologia verdadeiros, a fonte da verdade teológica. A palavra de Deus, ela e sua revelação para a salvação dos homens e para o bem viver desses homens. Ela é a nossa única regra de fé e prática, possuindo todas as respostas quanto à existência do ser humano. Então, tudo que nós precisamos está contido na palavra de nosso Deus. E o sentido da nossa vida também nós podemos, diante do Senhor, o que Ele nos instrui, reconhecendo que Ele está no controle, né, o sentido da nossa vida. Podemos confiar na Bíblia, porque é a palavra de Deus e ela nunca está errada, né? Aqui no ponto 1 da nossa revista, Imagino Dei. Aí eu fui pesquisar, né? Imagino Dei. O homem é criado conforme a espécie de Deus, criado à imagem de Deus, né? Então, esse é o significado.
Nas lições anteriores, procuramos compreender o fenômeno da revelação divina e a humanidade como fonte da teologia. Então, por que a humanidade fonte da teologia? Então, refletindo sobre isso, a Bíblia é um livro maravilhoso, não é isso? Vocês concordam comigo que a Bíblia é um livro muito esplêndido? Ele é o tudo, né? Então, o Senhor se revelou através da sua palavra. Há nessa coleção de livros, né, a Bíblia, né, os 66 livros, há nelas leis, sermões, profecias, mas também há canções, poesias e cartas escritas para amigos. Deus utilizou uma grande variedade de pessoas, incluindo reis, pescadores, fazendeiros e até médicos para revelar a sua palavra. Quantas pessoas, né? Todas as pessoas usadas por Deus, não foram poucas. Muitas delas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Não escreveram de si mesmo. Algo espiritual, Deus se revelando através do Espírito Santo. Revelação do alto, para escreverem exatamente o que lhes foi mandado escrever pelo próprio Deus. Em outras palavras, é somente porque Deus se revela em suas obras na criação. Aí vocês lembram do música do Inário? Aí eu fiquei pensando, né? Obras da criação, obras na criação. Tem aquele cântico do Inário, o número, se não me engano, 10, que fala assim: vós, criatura de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, oh, louvai-o, aleluia. E aí eu pensei também em outro hino, né, para ilustrar um pouco. Nós cantamos isso com tanto, né, vigor, com tanta alegria, aleluia, né, oh, louvai, porque a gente vê Deus na sua criação, ele se revelando. Temos o canto 28 também, celebração de nosso Rei e Sustentador. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos entoando hinos de eterno ao Senhor. Palavreando mais ou menos isso. Fugiu a memória agora, a letra certinha. Mas ele fala né, coroando, né, tuas obras te coroam, né, o esplendor da criação de Deus, né, e nós mortais, né, glorificando o nosso Deus. Na história do seu povo e na sua palavra e em seu Filho, que temos algo para falar sobre Deus. Então, é maravilhosa a revelação de Deus. O pressuposto, o que se supõe antecipadamente a revelação da teologia, e isso só faz sentido no contexto quando existe fé, e essa fé do Senhor coloca no nosso coração, e a fé que nós temos que ter na Bíblia, né? A palavra do nosso Deus. Vamos lá? O ponto aqui, né? Deus, um Deus pessoal. O Deus revelado nas páginas da Bíblia não é uma força ou energia cósmica, mas uma pessoa. As múltiplas divindades egípcias, né? Se eu citar algumas entidades tribais africanas, o motor imóvel de filósofos, né? Aristóteles, energia cósmica das religiões orientais, e a gente vê a questão do distante Criador. Muitas das vezes, eles até aceitam, né, que a existência de um Deus, né, a questão do deísmo. Criador do universo, Deus como Criador do universo, com tudo que nele há, deixando tudo que siga o seu curso natural. Eles creem, mas tudo segue um curso natural. Não tem um soberano excelente que governa todas as coisas, né? Não aceita autoridades, muitas dessas divindades, né, as autoridades das igrejas ou as práticas religiosas da questão das obras, de realizar algo porque nós temos a missão, o chamado de Deus
Deus, ele convoca, a exemplo, né, de evangelizarmos e de pregar o evangelho. Então, a questão das práticas, servir ao Senhor no ministério, muitas vezes não, eles não aceitam autoridades, né? Então, a gente vê múltiplas entidades que não creem creem na existência de Deus, mas vivem uma vida desnorteada, né? Nenhum desses poderia providenciar uma revelação consistente, absoluta e compreensível de si mesmo. Então, eles mesmos acabam se perdendo nas suas teologias, né? As suas teologias, os seus ensinamentos com respeito a Deus. O teólogo reformado Louis Berkhof elenca alguns argumentos filosóficos em favor da pessoalidade de Deus a partir da revelação natural. Vocês estudaram na aula anterior. A personalidade do ser humano só pode ter origem numa causa pessoal. Primeiro, ele vai falando. Segundo, a beleza do cosmos implica um criador com vontade, sensibilidade e inteligência, isto é, uma pessoa. O 3. A natureza moral e religiosa do ser humano indica a existência de um ser capaz de determinar o certo e errado, portanto, uma pessoa. Ele conclui, né, esse teólogo, que esses são argumentos razoáveis e verdadeiros, porém, do ponto de vista cristão, a prova cabal de que Deus é pessoal é que ele mesmo se revelou em sua palavra. Ainda que temos o termo pessoa não seja aplicado a Deus na Bíblia, sua personalidade é atestada de diversas maneiras. De capa a capa na palavra de Deus, na nossa Bíblia, né? A palavra de Deus, o Senhor é apresentado como um ser pessoal com atributos pessoais que, ainda que sejam superiores aos da pessoa humana, podem ser compreendidos a partir dele mesmo. Deus fala e ouve. Nós temos passagens aqui na Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui. Deus fala e ouve. Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Ele fala, né? Vamos ver aqui outro versículo da Bíblia. Gênesis 9, versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ele fala, sede fecundos. Outro exemplo aqui que ele ouve o seu povo. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Eu não vou ler, mas ele está falando ali, nesse versículo, da aflição, do clamor do povo na questão da escravidão ali no Egito. E outros textos que nós temos na nossa revista falando nesse ponto, que Deus fala e ele ouve. Outro que Deus faz se compreender através da sua palavra. Ele planeja e decide. Né? Vamos ver aqui em Atos 4, versículo 27 e 28. Vamos ver aqui. Vamos nos acompanhando. Abram suas Bíblias. Atos 4. Atos 4. Onde que está? Será que tiraram da minha Bíblia? Não tiraram não. Atos 4. Atos 4. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui. Atos 4, 27 e 28. Vamos lá. 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo, servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, agente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Então, Deus mesmo planejou todas essas coisas. Ele planejou ali, né? A igreja em oração, orando ali pelos apóstolos, né? E ele vai falando aqui
que eles estavam unânimes à voz e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Versículo que eu li aqui, versículo 23 e 25. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas em vão? Será que Deus não sabia que eles enfureceriam? Que eles não perseguiriam, né? Aqui o servo do Senhor. As ameaças. Então, estava dentro do plano de Deus. Né? Ele planejou todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. Né? Efésios, vamos ler lá? Efésios 1, 11. Efésios 1, capítulo 1, versículo 11. Vamos lá? 11. Vamos lá. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a vontade de Deus, planejada por Ele, Ele decidiu, Ele assim o quis, né? Predestinado por Deus, né? Um versículo maravilhoso. Outro ponto aqui, que Deus, Ele se revela a nós. Sabe e conhece as coisas e pessoas. Vamos ler o Salmo, deixa eu ver aqui, Salmo 94, manuseando bastante a Bíblia, vamos lá, Salmo 94, versículo 94, 9 a 11. 94, 9 a 11. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Então, Deus sabe e conhece todas as coisas, conhece as nossas vidas, conhece o nosso sentimento, conhece o mais profundo do nosso coração. Vamos ler também aqui Salmo 90, versículo 8. Ele sonda, né? Ele nos conhece, o Senhor. Agora, Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Até o mais oculto do nosso coração, os nossos pecados. Nós não temos como esconder do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele nos conhece. É isso? Temos outros versículos também lá, para vocês estarem pesquisando e lendo durante, né, a semana no estudo. Então, Deus também avalia, aprecia e se desagrada de nós. Temos lá as passagens, em Gênesis 1, 31, Salmo 35, 27 e outros demais textos. Ama e odeia, né? Jesus é enviado por nosso Deus com o propósito de conceder salvação. Vamos abrir lá. Tem que se saber de menos de cor, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ama, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o amor de Deus, não pereça. Então, a questão de ter a vida eterna, né? Promessa do nosso Deus. E aquele que não ama nosso Deus, né? Ele não vai ter a vida eterna. Ele vai ter sofrimento eterno, não é isso? Vamos lá, então, continuemos. Porque Deus é uma pessoa, Ele pode se comunicar. Ele se comunica de várias formas, nós vamos ver aqui no estudo. E assim, desejando se revelar, né, a todas as pessoas. A humanidade semelhante a Deus. A Bíblia também registra que Deus criou a humanidade com uma dignidade especial. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Aí eu fiquei pensando, né? Semelhança, imagem do Criador. Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ver lá? Gênesis 1, 26 e 27.
Esse texto, eu acredito também que vocês já sabem de cor, como tantos outros, né? Capítulo 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, percebemos aqui, né, o que afirma esse nosso capítulo aqui do nosso estudo, né? Que Deus criou o homem, né, à sua imagem e semelhança. E em Gênesis também 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Capítulo 5, 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Né? O criou o homem à semelhança de Deus, o homem e a mulher os criou. Mulher e homem, feitos à imagem e semelhança. O que tudo isso representaria? O que tudo isso significaria? Vamos entender um pouco mais. Erroneamente, algumas pessoas atribuem nossa forma física à questão de Deus, dizendo que se somos semelhantes à imagem de Deus, e se nós temos um corpo, isso que significa que Deus também tem um corpo e uma forma física, como nós. Algumas seitas defendem isso, né? Mas nós entendemos o quê? Entendemos que a imagem e semelhança de Deus em nós se resume apenas naqueles atributos ao que Deus, né? Entendemos que a imagem e semelhança de Deus em nós se resume apenas naqueles atributos ou aquelas qualidades que há em Deus que Ele transferiu a nós, suas criaturas. Aquilo que Deus transferiu a nós. Em teologia, nós falamos de atributos das qualidades de Deus e classificamos em duas categorias. Vamos ver lá. Primeiro, aqueles atributos de Deus que pertencem somente a Ele. Não distribuiu, Ele não imputou para ninguém. Quais seriam esses? Aqueles que são chamados atributos intransferíveis de Deus. Por exemplo, quais são eles? Vamos pensar e estudando, né? A sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipotência, sua onipresença. Deus nos não transfere, não entrega a nada criado. Esses atributos são suas qualidades. Essas qualidades só estão em Deus. Mas existem aspectos do ser de Deus que são chamados atributos comunicáveis. Quais são eles, né? O que exatamente seria? São os atributos que Deus passou para nós, ou seja, que aquele que Ele criou, nós, né? A sua imagem e semelhança. Quais são atributos? Como o atributo do amor, né? O discernimento, a moralidade, o desejo de fazer o que é correto, a santidade, misericórdia. Esses atributos são comunicáveis e Deus, a nós distribuiu. A sua misericórdia, como eu já falei, né? É isso que entendemos que é a imagem e semelhança de Deus, o que nos torna diferentes dos restantes da criação, a exemplo dos animais. Os animais receberam vida como nós também recebemos, mas eles não têm a imagem e semelhança de Deus. Entenderam a distinção? Tem atributos, né, que o Senhor atribuiu a nós, né, que são chamados comunicáveis. Aqui vai falando, também no estudo, que essa imagem e semelhança de Deus que nos permite relacionarmos de forma racional, moral, inteligente, significativa com esse Deus maravilhoso que nós temos.
que nos faz a sua imagem, para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Olha que Deus maravilhoso, né? Como filhos que se relacionam com o seu Pai. Que esplêndido, né? Consiste principalmente de uma retidão original, que esse verdadeiro conhecimento, justiça, santidade, atribuídos morais que Deus atribuiu a nós, foram ficados deficientes, de uma forma deficiente, com a queda que houve lá em Gênesis, né? E Deus criou tudo de uma forma perfeita. Lá em Gênesis 1:31, vamos ver? Gênesis 1:31. Gênesis 1:31, vamos lá. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, aqui tudo que Deus fizera, né, era muito bom. E com a queda, foram perdidos, né, as questões morais, os atributos morais. Aqui em Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então ele se perdeu, esse homem. Nós bem sabemos disso. Então pensamos, né? Vamos refletir. Devemos valorizar com toda a nossa força, com todo o entendimento, nosso coração, buscando Deus a santidade. Devemos valorizar a imagem de Deus que há em você, a imagem de Deus que há em mim. Não se atribuindo valor, não temos que atribuir valor a nós, temos que louvar a Deus porque Ele nos fez, né, a sua imagem, a sua semelhança, nos deu atributos tão maravilhosos, a exemplo do amor, né, amor a Deus, amor ao próximo, né? Então, deve isso haver em nós. E sim, porque é a imagem dele em nós que nos faz que sejamos pessoas que podem ser redimidas, pessoas que podem ter um relacionamento com Deus, um Deus que se revela, né, de uma forma significativa a nós. Deus se revela de forma significativa. Quão maravilhoso isso é! Deus deseja se comunicar, Ele criou os seres humanos como pessoas capazes de receber sua revelação acerca de si mesmo e de corresponder devidamente com compreensão, submissão e louvor. Temos que ter submissão, temos que adorar, temos que glorificar esse Deus tão maravilhoso, que muitas das vezes nós não damos valor, né, à revelação de Deus a nós, aquilo que Ele significa de uma forma, quando Ele fala a nós, uma pregação, num louvor, numa oração, na palavra de um irmão, né, nós temos que buscar no nosso interior, valorizar, né, tudo isso, né? Vamos lá, o ponto 2 da nossa revista, vamos caminhando, né? Na lição 3 anterior, vimos que a revelação divina na natureza é verdadeira, mas não fala da redenção em Cristo, apenas do Criador, né? Nós vimos até um cântico, né? Tuas obras te coroam, né? Falando de Deus se revelando através da sua criação. Se Deus entregasse toda a humanidade à sua própria capacidade corrompida de interpretá-la de acordo com o desígnio do seu Criador, estaremos perdidos nas especulações de falsas teologias que levam ao paganismo idólatra. Vamos ver esse texto, que é um texto maravilhoso. Romanos 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Vamos lá. Romanos. Quem achou pode ler. Não, estou sozinha, não. Eu vou ler. Tá bom? Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 ao 23. A idolatria é a depravação dos homens, ó. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se louco, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Misericórdia, né, Senhor? Misericórdia, né? Homens que, dentro da sua humanidade corrompida, né, e no quanto os desígnios do seu Criador. Contudo, Deus continuou se revelando aos homens de maneira especial, né? Então, aqui no ponto 2, a parte A do nosso estudo aqui do ponto 2, inspiração das Escrituras. Quão preciosa é, né, a Bíblia, né? O Antigo e o Novo Testamento, quão precioso, né? Aí eu até lembrei de uma pregação do pastor Nelson agora nesse último domingo, né? Que ele vai falando assim, quando agora você vai estar lendo novamente a palavra de Deus? Hoje é domingo, nós estamos estudando, né? Nós estamos aqui manipulando. Ele fala mais ou menos assim, né? E aí eu, pensando no meu coração, eu peguei a Bíblia no domingo e agora no próximo domingo eu pego a Bíblia novamente. Não, isso não deve acontecer. Isso não deve ocorrer. Nós temos que estar estudando a palavra do nosso Deus. Ainda temos acesso à Bíblia. Quantos irmãos, né, a gente vê a questão da igreja perseguida, não podem estudar a Bíblia, né? Não podem compartilhar da Bíblia, falar, evangelizar, né, da Bíblia, né, falando de Jesus, falando da salvação, falando da condição do homem sem Deus, né? E Deus, através do acesso que nós temos, nos permite, né, testemunhar, já que somos servos do nosso Deus, escolhidos, né, para interpretar na linguagem humana, para falar, né, dos atos da criação, quanto os seus atos de redenção. Nós temos que falar, né, do amor de Deus, né, a questão de Jesus às pessoas. Então aqui é João 5,39. Olha que bênção. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Elas testificam de mim, do próprio Deus, do Senhor, né? Examinai, estudai, aprendei do Senhor. Isso foi possível por uma ação direta do Espírito Santo ao nosso coração, sobre os tais nós, homens, né, denominados, temos que denominar essa teologia da inspiração, Deus, né, se revelando a nós. Escrevido a uma igreja difícil, como lemos lá no nosso texto básico, Paulo escreveu na igreja de Coríntios, do capítulo 2, do 6 a 16, nós entendemos quanto estava difícil para Paulo ali naquele lugar. E quanto ele estava instigado pelas pessoas ali, levando falsas doutrinas, falsos ensinos, e se rebeliando contra, né, a própria liderança de Paulo, né? E ele teve que ali dizer, né, sobre o ensino, da onde provinha, que vinha Deus revelando a ele, e ele, né, revelando aquela igreja. E tudo provinha da sabedoria de Deus. Ele explicando, né, o conhecimento que o mundo incrédulo tinha, mas eles tinham que ser influenciados pela revelação, né, pela revelação Jesus encarnado, né, Jesus que ressuscitou,
né? Que nós temos o Espírito Santo, a redenção, né? Aquele que vive e faz com que as pessoas tenham vida, né? Não vida em si, mas vida em Cristo Jesus. De fato, que ele, dentro da sabedoria humana, ali as pessoas, nem o próprio Paulo, ali inspirado por Deus, como o próprio Jesus ali ensinando os discípulos, as pessoas que estavam com ele, que o perseguiam, essa revelação foi recebida por esses homens. Mesmo que ali se revelando através do Espírito Santo, essa rebeldia, sem essa revelação, a salvação concedida gratuitamente pela cruz de Cristo permaneceu um mistério para muitos. Mas Deus se fez presente nos corações, né? Deus se manifestou através de muitos ali, através de Paulo, como ele pode se manifestar através da sua vida, falando da revelação que um dia você foi alcançado, né? Aquilo que você tem que buscar de estudo, tem aprendido do Senhor, conferindo na Bíblia, né? As suas verdades, não por palavras de uma pessoa que tem uma bela, seja uma pessoa que tem uma bela pregação, né? Que seja ali um líder, né? Com convicções, né? Tenham ideologias, mas assim, o que a Bíblia nos fala? Nós temos pregadores, nós vemos a nossa igreja, né? Os nossos pastores de forma tão fiel, e muitos também levantados como em outras denominações que nós percebemos tantas teologias, tantas coisas errôneas, né? Falsas doutrinas. E o que nós temos que fazer? Conferir na palavra do nosso Deus, as verdades dadas pelo Espírito, a palavra de Deus revelada a nós. Jesus prometeu e enviou a nós o Espírito Santo, né? Ele inspirou como nós já falamos aí anteriormente, tantos homens, né? Seus escritores, para iluminar seus leitores, conduzindo-os à verdade. João 14, 26. Vamos ver esse versículo. João 14, 26. Nós já até estudamos essa palavra, né? 14, 26. 14, 26. Vamos lá. 14, é isso mesmo? Vamos ver aqui. 14. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Né? O Consolador, enviado pelo Pai, né? Nos ensinará e nos fará lembrar tudo o que Ele tem dito, tudo que nós temos aprendido do Senhor, né? A revelação divina registrada nas Escrituras, nelas temos que buscar do Senhor. E Deus, Ele é tão sábio, tão maravilhoso, de uma forma tão coloquial, de uma forma tão didática. Ele tem nos ensinado, nós temos aprendido, né? Nós temos nos apropriado desse aprendizado. Olha que texto maravilhoso, né? Vocês muito bem o conhecem. Segundo a Timóteo, vamos ver lá. Sabem decor isso daqui, hein? Segundo Timóteo, capítulo 3, 15 e 16. 13, acharam lá comigo? Capítulo 3, versículo 15 e 16. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então temos que investir, temos que investir nos valores para a nossa vida, né? Valores que Deus
né? Que possamos crescer, que possamos amadurecer, ter uma cosmovisão nesse mundo, né, que nós vivemos, e inspirar muitos a se chegarem a Cristo. Orar para que o Espírito Santo também se revele a eles, né? Como os crentes em Bereia, precisamos conferir se tudo o que ouvimos e pensamos sobre Deus está alicerçado de forma bem sólida e séria no ensino bíblico. Então, temos que conferir toda a escritura inspirada, nós cremos isso, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A clareza das escrituras, olha, né? O Senhor, Ele nos conhece, né? E nós temos que conhecer o nosso Deus, aquilo que Ele se revela a nós. Por causa dos propósitos do Senhor em se revelar a nós por meio da Escritura, é devido ao papel e o devido papel do Espírito Santo na inspiração delas, devemos esperar a verdade, a unidade e a coerência no seu conteúdo, já que Deus não mente. Deus não mente. Números 23, 19. Está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura temos nele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? O homem mente, o homem é enganoso, né? Muitas vezes o coração do homem, se não está alicerçado no Senhor, ele vai falar coisas que está cheio do seu coração. Muitas vezes o coração é cheio de pecado e a boca fala o que o coração sente. Se nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da instrução do Senhor, buscando a palavra do nosso Deus, então, né, nós também vamos ser fiel à busca. E a busca também transmitir a outros homens, né? E Deus providenciando para que ele se arrependa. E nós temos que ser fiel às palavras do nosso Deus. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não mente, né? Nosso Deus, ele é um Deus, não é um ser como nós, né? Decaídos. Deus é Deus, ele é o sou, né? Nós vimos aqui que é um Deus que criou todas as coisas, que nós somos totalmente dependentes desse Deus. Ele não é homem para que minta, né? Lucas 16, versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Da lei do nosso Deus, nada se pode modificar, nada se pode acrescentar, nada, né? É mais fácil passar o céu, imagina, passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei do nosso Deus, né? Portanto, a natureza espiritual da Escritura permite que a igreja estude a revelação de maneira inteligente e racional, ainda que inteiramente dependente do auxílio do Espírito de Cristo para tanto. Então, nós temos que ser totalmente, oramos a Deus para que o Senhor nos instrua, oramos a Deus com humildade no coração, que nos ajude a ser esclarecidos e ser iluminados dentro da sua palavra, que Ele nos ajude. A teologia é o resultado de estudo, né? Um estudo diligente e espiritual, edificado sobre o fundamento da palavra. Então, nós temos que entender que nós somos edificados com a palavra do nosso Deus e chamados a proclamar o Evangelho, os que necessitam pregar a Cristo e este crucificado, né? E Paulo, ele decidiu isso, e ele levou isso à igreja de Corinto, mesmo que ele fosse desafiado. E nós? O que nós fazemos, né? Contudo, mesmo contando com a iluminação do Espírito Santo, o cristianismo registra em seus 2000 anos de história uma enorme proliferação de tradições, ramos, seitas e denominações. A igreja é falível e até inclinada ao erro, poder interpretar incorretamente a palavra de Deus. Isso.
A própria Confissão de Fé de Westminster reconhece que a Escritura não tem as suas dificuldades, né? E fala aqui, ó, nas Escrituras não são todas as coisas igualmente claras em si, nem mesmo modo evidentes a todos, mas acrescenta que as verdades mais centrais da fé são expostas tão claramente que até pessoas incultas podem compreender. Assim, podemos esperar que, até a certo ponto, naturais, as polêmicas e conflitos teológicos dentro do cristianismo. Então, isso é natural, muitas vezes, a questão das controvérsias teológicas. Mas também devemos reconhecer um centro doutrinário comum a todas as comunidades e associações que se denominam cristãs. Pontos principais, não podem ser conflitantes, né? Na próxima lição, voltaremos à questão das doutrinas mais centrais e das divisões internas no cristianismo, ok? Por ora, reflitamos naquilo que nós estudamos por essa noite, né? Temos que buscar sempre, como Calvino aqui, ele fala uma reflexão que viveu e ensinou numa época de grandes controvérsias teológicas e dissensões na igreja, que uma vez que não há ninguém que não esteja envolta a alguma nuvenzinha de ignorância, devemos ser tolerantes nos pontos doutrinários que podem ser ignorados sem violar a essência da religião e sem pôr em risco a salvação, né? Cristo Jesus. Conclusão. O Deus vivo e verdadeiro se revela aos homens e estes criados à sua própria imagem. Podem responder à sua revelação com amor, adoração e serviço. Que bênção! Vamos responder a esse Deus, né? Esse Deus que nós fomos criados à sua própria imagem, de forma em adorá-lo, em servi-lo, né? Revelando o amor que Deus tem por nós a outras pessoas, testemunhando desse amor e que as pessoas se arrependam e reconheçam Jesus como suficiente Salvador. Que elas reconheçam em Jesus a vida eterna, né? A fonte de água viva, não é isso? Mesmo após a entrada do pecado no mundo, ele continua fazendo isso de maneira sábia e previdente, falando a servos escolhidos e capacitando-os a transmitir sua revelação de modo fiel a todos os homens. Então Deus, ele nos capacita, né? A sabedoria não vem de nós, não somos sábios, né? Nós somos escolhidos do Senhor, né? E capacitados a transmitir, que ele nos ajude a isso. Apesar de todas as nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, apesar de eu gaguejar muitas vezes, as palavras, muitas vezes, eu atropelar, eu digo pelo estudo, quanta responsabilidade, né, até chegar a vocês. Eu oro a Deus sempre com muito temor no coração. Sendo limitado, louvemos a Deus, né, que Ele se revelou a nós, pecadores. E que Deus nos ajude, né, a passar desse amor que é tão grande, que Deus tem por nós, a outros. E a aplicação. Como é consolador lembrar, como é bom consolador lembrar que nós não estamos entregues a forças cósmicas de um universo impessoal, mas na mão de um Deus pessoal, amoroso, justo e bom. Temos que louvar a Deus, né, por sua misericórdia, por termos sido alcançados por nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa humanidade, né? Deus tenha misericórdia da humanidade tão rebelde. Mesmo toda a sua revelação, esse homem se encontra adorecido. Ó Espírito Santo, já digo pela minha família, pelos meus irmãos. Use do conhecimento, né? Use do conhecimento maravilhoso que Deus tem dado a você. A revelação que Deus tem dado a você. A evangelizar. A olhar para as pessoas que estão perto de nós. Quem são aqueles que o Senhor colocou para eu evangelizar? No culto agora de estudo de quarta-feira, ali
nossa seminarista, né, a Sueli, nossa missionária. Gente, como ela falou ali, como mexeu meu coração, né, ali o pastor Cláudio, qual a nossa visão, né, qual a nossa tarefa, né? Quando ela fala ali, né, a Sueli, a nossa missionária, que a tarefa é intransferível. Deus chamou você, Ele se revelou a você, é intransferível, compete a nós, a igreja do Senhor, né? E ela vai falando ali, né? Eu guardei bem essa frase, que Jesus é o único meio e nós somos seus instrumentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? E que queremos agradecer. Eu quero agradecer aos jovens, né, que tenham mandado recadinhos e que tanto eles têm nos abençoado, né, com orações nos finais dos nossos estudos. Vocês sendo bênção nas nossas vidas, mesmo nessa distância, né, as orações de vocês nos ajudam muito. Que sejamos todos em breve juntos, aprendendo, orando, compartilhando em grupo, rindo, nos agraciando na comunhão ali, né? Muita saudade de todos. Temos retornado, né? Muitos nós temos visto nos cultos, isso nos alegra muito, estamos juntos. E como parte desse nosso estudo, teremos uma música, né? Pelos nossos jovens e uma oração. Que Deus abençoe a todos, né? E beijos no coração. Fiquem com Deus. Senhor Deus, neste momento colocamos diante da tua presença para te agradecer por mais essa aula que podemos ter. Nós possamos, Senhor, mesmo nas nossas casas, estar, Senhor, nos dedicando à tua palavra, aprendendo, Senhor, buscando aprender, não apenas escutando e assistindo, mas também praticando, Senhor. Estudando a cada dia, Senhor, aplicando nossas vidas onde quer que estejamos, seja no trabalho, na escola, e que essa fase possa passar, Senhor, que nós possamos estar nos reunindo novamente na sua igreja, possamos estar ali em comunhão, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, diariamente. Abençoe cada jovem que está em suas casas assistindo,
participando desta aula, que nós possamos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra diariamente. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.